Bom dia a todos. Sou Silvio Soledade, sou presidente da APP. Bom dia quem está acompanhando a gente nas redes sociais e nas plataformas digitais da APP. Mais um dia de evento. Temos uma agenda bastante intensa. Lembrando que no final nós temos o concurso de jingles. Tivemos, né, a Cris está por aqui, não estou vendo a Cris, mas ela tem os jingles que foram selecionados, que vamos hoje divulgar o vencedor, o jingle sobre os 100 anos de rádio, que será exibido nas rádios aqui do estado de São Paulo. E também temos a escolha do logo da Associação Paulista Viva, que é um projeto que a gente fez junto com a Paulista Viva em comemoração aos 25 anos da associação e também aos 100 anos da Avenida Paulista. Também foi um trabalho desenvolvido pelos estudantes e serão votados hoje no final do dia. Então, queria agradecer mais uma vez vocês pela presença. Queria agradecer também a toda a diretoria da APP, o pessoal que está trabalhando, os nossos apoiadores e principalmente as empresas, agências, marcas, faculdades, que são os associados mantenedores e que apoiam todas as iniciativas da APP. Eu vou passar a bola para o nosso diretor Douglas Bikeloff, que ele vai acompanhar vocês aqui durante esse painel, e espero que vocês aproveitem o dia, compartilhem tudo que vocês aprenderem aqui, que essa é a nossa principal missão, desenvolver e capacitar as pessoas, tá bom? Douglas, bom dia. Bom dia, Silvio. Obrigado pela apresentação, obrigado pela chamada. Bom, turma, nosso primeiro painel aqui do Auditório Azul, que a gente está transmitindo ao vivo para o nosso YouTube da APP e também para os estudantes aqui presentes, será sobre Brand Safety, sob o prisma da LGPD e gestão de risco de influencers para as marcas. Esses dois assuntos têm impactado muito o mercado de comunicação, né, e a gente vai tentar entender um pouquinho quais são os caminhos para as boas práticas em cada um desses pontos. Em um artigo publicado por Paulo Otávio Almeida, da Live Marketing Consulting, no Meio Mensagem, ele conta que um estudo britânico aponta que mais de um terço dos CMOs naquele mercado já decidiram reduzir os investimentos em canais de comunicação que não conseguiam garantir segurança para a marca, também conhecido como Brand Safety. O Paulo Otávio ainda cita 3 dimensões de segurança para marcas, né? Segurança física, segurança administrativa e segurança digital, a qual a gente vai falar aqui um pouco hoje. E se olharmos, isso daí pode ser aplicado em qualquer tipo de indústria, não só da comunicação. Então, para formar esse painel aqui, eu quero convidar para participar a Juliana Nakata, que é advogada formada pela PUC São Paulo, mestre em Direito Difusos e Coletivos, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC, desenvolvendo pesquisa com atuação especial nas áreas de regulamentação de publicidade online, direito das comunicações e autorregulamentação. E também está como diretora do CONAR, onde trabalha desde 2001, junto ao Conselho de Ética da entidade. Convido também Giovana Massa, que é formada pela SPM, ou seja, Prata da Casa, e está como gerente de planejamento estratégico da Suba, empresa de conteúdo com foco em influência, onde atua desde 2017. A Suba tem expertise em gestão de marca pessoal e institucional, se diferenciando no mercado brasileiro por possuir uma metodologia única para renovar o propósito e a exposição dos seus clientes. E para completar aqui nosso time, convido o Marcel Leonardi, que é advogado formado pela Universidade de São Paulo, né, ou a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, especializados em políticas públicas, com mais de 25 anos de experiência, especializado em pesquisa, análise, litígio, comunicação e suporte de posições jurídicas e políticas complexas sobre direito da internet, privacidade e proteção de dados, modelos de negócios online, direitos autorais, intermediários de responsabilidade civil, concorrência, computação em nuvem e inteligência artificial. Marcel também é atualmente sócio da Leonardo Advogados e leciona há mais de 15 anos na Fundação Getúlio Vargas e também faz parte do Conselho de Ética do CONAR. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse painel bacana sobre segurança de marca. Vamos sentar aqui, e aí eu vou passar a bola inicialmente para a Juliana, e aí, Marcel, se quiser complementar, mas até para a nossa audiência entender um pouco, né, do CONAR, né, e a responsabilidade que o CONAR tem dentro do sistema de comunicação, da autorregulamentação. Conta um pouco para a gente do CONAR, e aí eu queria que vocês se aprofundassem também em contar um pouco sobre o guia que foi criado para fazer gestão, né, de campanhas que envolvam principalmente influencers, né, numa tentativa da gente poder ter boas práticas e evitar, talvez, ali que as marcas tenham algum tipo de penalidade. Não só de tirar uma campanha do ar, mas também de algumas sanções que elas podem ter de credibilidade, de responsabilidade civil, que não cabe ao CONAR, mas
que pode acabar sofrendo também. Bem-vindo, Juliana, Marcel, por favor. Então, bom dia a todas, a todos. Cumprimentando aqui os conselheiros, né, que eu estou vendo, Toledano, Marcel, Silvio, todos, Douglas, Giovana. É bem importante essa discussão que abre aqui para a gente falar do sentido da inovação, né? E para isso eu vou falar eu pensei em 3 casos, assim, 3 aspectos que eu acho importante. Eu tive aqui na ESPM em 2016, a gente participou de um evento sobre mamães blogueiras, né, os perfis das mamães. E é um nicho super importante, porque o que elas postam vende. Elas dão para os próprios bebês, então é uma relação de muita confiança. E ali se falou de uma tendência, ali, de um produto que era uma cauda de sereia. E as mães postavam as fotos das crianças com aquela cauda. Mas também se falou que a indicação do fabricante é para que aquele produto não fosse usado pela criança desacompanhada. Então, se postar a criança na piscina com aquela cauda, com as pernas presas, sem o acompanhamento de um adulto, era uma demonstração de uso extremamente arriscada, que, no limite, até pode levar a um risco fatal, né? Vendo aquilo, o que fica, né? O influenciador que está postando ali, que pode dar um exemplo, né? Então, o influenciador tem um papel, o anunciante tem um papel, a agência tem um papel, para que essa informação impacte bem o consumidor que vai fazer uso daquele produto que vai comprar, né? É a consciência desses integrantes de anunciante, influenciador, agência, de todos os participantes do ecossistema publicitário, sobre a necessidade de tomar um cuidado, essa consciência que é a base da autorregulação, né? E é um compromisso de, não, vou adotar isso sem a necessidade de ter um legislador ou ter uma autoridade pública que vai aplicar uma multa, né? Antes disso, as próprias partes já se autocorrigem. A autorregulação da publicidade hoje é um instrumento que tem sido recomendado por autoridades. Ela é usada em praticamente todos os países do mundo, nas Américas, na Europa, na Ásia. É absolutamente necessário mesmo uma camada para enfrentar esse volume tão grande e rapidez da publicidade digital e da publicidade por influenciadores, que no Brasil, a gente estava falando disso, é o maior mercado. O guia foi lançado em 2020, tem sido super usado. A gente estudou a regulação do mundo inteiro para fazer algo simples e também que não fosse uma barreira, não seja contrário a uma orientação de outros países, porque a gente tem influenciadores, por exemplo, que moram, esportistas, agora vai ter a Copa, uma série de coisas que vão ser transmitidas de lá. Então, outro exemplo assim que eu trago breve é o PL 4349 de 2019. Ele fala sobre avisos, no caso de uso de Photoshop, são avisos de saúde. Essa fotografia foi retocada para modificar a aparência do modelo. E aí a discussão, né? A motivação foi evitar os padrões inalcançáveis ou distorcidos e até estereótipos negativos, né? Mas, por outro lado, toda captura e transmissão de imagem tem uma transformação, é um filtro, né? Então, tudo vai precisar ter um aviso. E essa discussão candente no mundo todo, os virtual influencers agora, será que vai ser necessário incluir, né? Porque em pouco tempo, ou agora, você não consegue distinguir entre um conteúdo sintético e uma pessoa, né? Na apresentação nas redes. Então, a tecnologia amplia tudo, né? Você tem um poder enorme nas mãos. E as empresas que desenvolvem a tecnologia, as pessoas que operam essa tecnologia e a cadeia publicitária é um elo fundamental disso,
elas precisam saber para quê, para onde levar todo esse poder que tem nas mãos, né? E aí eu falo de mais um caso do nosso Conselho de Ética que ilustra essa participação de todos os integrantes, e um caso de um publicitário que é super icônico, que foi diretor de criação da África, da Talent, que é o Eduardo Martins. Em setembro, agora, ele fez um voto sobre uma publicidade de bebida que usava a personagem licenciado do La Casa de Papel. E para mostrar assim, o toque de arte também, né, que pode contribuir nos cuidados. E aí ele entendeu que ali não era uma publicidade indevida, porque não tinha um enredo infantil, arquivou o caso, mas aí ele citou o pintor que inspirou a série, o Salvador Dalí. Ele colocou no voto, eu vou ser tão breve que, na verdade, eu já terminei. Marcel. Sobre tudo isso, gente, antes de mais nada, bom dia, obrigado aí pelo convite, agradeço aí o Silvio e todo o pessoal da APP pela oportunidade. O sucesso do modelo do CONAR de autorregulação, ele deriva, entre outras coisas, do respeito mútuo, né, que se tem pelas empresas de fazer cumprir as decisões do CONAR. São raríssimas as decisões em que alguma situação do que o CONAR decidiu é questionado depois na justiça ou alguma coisa assim. E isso é muito positivo para o mercado, dentro do contexto de que a lógica jurídica, o direito, não acompanha nunca essa realidade, né? Juliana citou aqui um dos projetos de lei, né, que pensou em regular um tema, e temos diversos outros, né? Eu fui do Google por quase 8 anos e era sempre a mesma dinâmica, né? Enquanto a legislação tentava regular um modelo específico, as empresas já estavam à frente, desenvolvendo várias coisas. Então, acho que, bem rapidamente, o comentário é só para reforçar a importância de todo mundo que está nos ouvindo entender o papel do CONAR e essa dinâmica rápida da autorregulação como algo extremamente positivo, justamente para acompanhar o dinamismo do mercado. Porque, dependendo do legislativo ou do judiciário, às vezes você tem que literalmente explicar coisas que para todos nós são mais do que óbvias, né? Quando a gente for debater, por exemplo, questão de uso de dados e coisas assim, hoje as empresas sabem todas as técnicas e como que eu ativo campanha, o que é um opt-in, um opt-out, o que eu faço, como a publicidade personalizada funciona, e o judiciário, e a maioria das pessoas ainda tem aquela visão errada de que, mas eu estou vendo no site, né? O anúncio veio do site, não faz ideia de todo o ecossistema que tem ali por trás. Então, só para reforçar esse aspecto ultra importante da autorregulação. Bacana, obrigado. Aí eu vou trazer a Giovana para o papo, porque aí, lá na ponta dela, ela está fazendo a gestão do relacionamento das marcas e os influencers, né? E aí, pensando do aspecto, né, contratual, que deve iniciar qualquer conversa na parte de planejamento, como é que as marcas estão lidando com isso? E a gente estava conversando lá no bastidor, que é o seguinte, antigamente a gente ficava ansioso para colocar a campanha no ar. Hoje a gente fica ansioso quando a campanha já está no ar. Como que é essa rotina e essa lida no dia a dia com essas todas variáveis que o mercado de influencer traz, e como é que as marcas estão lidando com isso no seu dia a dia? Só para comentar um pouco que a gente conversou, exatamente isso, né? Antes, quando a gente fazia um vídeo para a TV, uma campanha, quando a gente colocava no ar, era ufa, né? Tá pronto, tá no ar, tá tudo certo. Hoje, quando a gente cria conteúdo com os influenciadores para o digital, é aí que começa toda a ansiedade. O que vai gerar de conversa? Aquele influenciador, a gente sempre tem que pensar, é um ser humano, tem os seus valores, tem suas crenças. Então, assim, apesar de contratualmente a gente deixar o que ele pode ou não falar no sentido da marca, né? Também tomando cuidado com a questão da censura. Então, eu não posso falar para um influenciador não se posicionar politicamente, porque, antes de tudo, ele também é um cidadão. Então, a gente cuida, né? A gente tem a parte na Suba que faz todo esse agenciamento e esse cuidado do que a gente chama de marcas pessoais. Então, acho importante falar também que hoje as marcas institucionais são grandes influenciadores. As marcas mudam pensamentos, mudam comportamentos, então elas precisam entender, antes de tudo, a responsabilidade que elas assumem. Então, na Suba, a gente sempre tenta deixar isso claro para as marcas também, né? Então, assim, você está contratando um influenciador, mas você também tem esse poder de influência e você tem que tomar cuidado e ter essa noção de responsabilidade.
Mas falando da parte de influência, uma coisa que a gente sempre tenta fazer muito com as marcas é a parte de cocriação. Então, obviamente, sempre respeitando que sim, é uma publi, por mais que aquele conteúdo se aproxime de uma coisa orgânica daquele influencer, a gente tenta sempre linkar, né, o que a marca quer falar com o que faz sentido com o que aquele influenciador já fala. E aí tudo que é feito, né, desde a parte dessa criação de um conteúdo até todas as entregas no digital, obviamente tudo isso é feito em contrato. E agora a gente tem um parceiro muito importante juridicamente, até pela questão de mídia de performance. Então, muitos clientes agora querem colocar, né? A gente tem o direito de impulsionar esse conteúdo, mas a gente sempre fala, pera, mas onde esse conteúdo vai ser impulsionado, né? E até relembrando daquele caso do Sleeping Giants, né? Que, enfim, foi uma coisa que partiu muito da audiência, né? De denunciar sites que estavam falando sobre fake news, enfim, e vem muito disso das marcas terem essa responsabilidade também, né? Eu acho que mais importante do que você alcançar as pessoas é entender que aquele conteúdo que você está fazendo é ético, respeita aquela audiência, está nos lugares certos. Então, acho que além do brand safety que a gente está falando aqui, também é importante entender a importância de onde a marca vai estar hoje. Né? Então, acho que é um pouco disso. Muito bom. Ô Marcel, você tocou num ponto aí que a gente já entrando na LGPD, né? A gente comentava também lá atrás que, assim, às vezes eu encontro com colegas e falo assim, não vou fazer tal ação promocional porque vai me dar um trabalho colocar todo esse processo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E na verdade, a lei ela não veio para censurar campanhas ou impedir campanhas. Ela veio para deixar mais transparente como esses dados vão ser utilizados e, se o consumidor autorizar, ser usados. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, para desmistificar a questão da LGPD no uso de coleta de dados, principalmente nas campanhas digitais. Né? Perfeito. Acho que o maior mito, gente, da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu queria desmistificar com todas e todos aqui, é que a lei ela veio para flexibilizar e exigir um racional por trás do uso dos dados. Ela sequer exige que a pessoa precise autorizar o uso dos dados o tempo inteiro. Vamos dar um exemplo concreto antes de pensar em publicidade. Imagina que vocês vão pedir comida na sua casa. Vamos até tirar os intermediários da jogada. Vamos brincar como eles faziam na Roma Antiga e ligava lá na pizzaria. Olha, eu queria uma pizza aqui, meia mozzarella, meia calabresa aqui na minha casa. Seu nome e seu endereço. Ninguém vira para você e fala, a senhora autoriza o uso dos seus dados para fins de entrega desta pizza? Isso não existe. Por quê? Porque eu preciso dos dados para viabilizar a entrega do produto. Então a lei fala, olha, quando você precisa dos dados para executar um contrato, você pode, obviamente, utilizar essa informação. E executar um contrato é o quê? É entregar algo comprado via um e-commerce, é o nosso contrato de trabalho, né? Quem é CLT, quem é prestador de serviço, etc, etc. Puxa, então eu tenho um pouco de flexibilidade. Tenho. Eu compro algo num e-commerce, o que esse e-commerce tem que fazer? Emitir nota fiscal. E ninguém vira para você e fala, o senhor permite o uso dos seus dados para fins de emissão da nota fiscal? Não faz o menor sentido, né? A nota fiscal é uma obrigação regulatória. Então, tem uma obrigação regulatória de usar os seus dados. Na parte publicitária, o que acontece? Você pode ter tanto o modelo do opt-in, do consentimento mesmo, mas você tem o modelo do opt-out, que é o que a gente chama do legítimo interesse. Então, vamos dar um exemplo bem tranquilo. Imagina que eu já tenho no meu CRM uma base de clientes com quem eu tenho um engajamento razoavelmente contínuo. Por exemplo, pessoas que já compraram comigo nos últimos 2 anos alguma coisa. Puxa, posso ativar essa base e mandar publicidade de um produto ou de um serviço novo? Não só posso, como deve. Mas, Marcelo, eu não tenho autorização, nunca peguei o opt-in dessas pessoas para fazer isso. Não tem problema. Pela lógica do legítimo interesse, você pode dizer o seguinte, eu tenho um legítimo interesse que consiste em justamente promover esse serviço, esse produto novo, para uma base de dados de pessoas que não vai ficar surpresa de receber o meu contato, porque a gente já teve um dia um relacionamento comercial prévio. Só que aí você fala, opa, então eu faço o que eu quero? Não, o que a lei fala? Puxa, para usar o legítimo interesse, você tem que demonstrar que o uso dos dados que você vai fazer não está violando nenhum direito do outro lado. Existe um balanceamento aí. Ih, Marcelo, ficou complicado. Calma. É fazer um documento que a área jurídica da empresa prepara, a gente chama de avaliação de legítimo interesse, para fazer o quê? Para mostrar que é possível usar aqueles dados sem violar o direito de quem quer que seja.
Então, é assim que a lei é flexível. Ela te dá flexibilidade desde que você tenha alguma responsabilidade no sentido de mostra para mim o ciclo de vida aí desses dados. Puxa, esse dado veio de tal lugar, eu faço isso. Então, a lei ela não acabou com prospecção. Eu posso, por exemplo, fazer a prospecção de gente com quem eu nunca tive contato. Como assim, Marcelo, não me autorizaram? Bom, lógico, né? Como é que eu vou prospectar gente nova com autorização prévia? Se eu tiver autorização prévia, eu já conheço as pessoas, né? Então, parte da mística da lei é um pouco essa. Exige autorização. Não, não exige. Exige em alguns contextos bem específicos, bem limitados. Mas daí não deriva a ideia de que, puxa, porque eu não preciso de autorização, eu faço o que eu quero. Então, a lógica da lei é a primeira lei que veio para exigir no Brasil que as empresas se organizassem de qual maneira? Saiba quais dados você usa, para quais finalidades, com quem compartilha, até onde armazena, por uma questão de segurança de informação e coisa desse tipo. Então, assim, é interessante colocar isso, porque como a gente nunca teve nada parecido, a impressão que dá é, nossa, é muita burocracia. E dá um trabalho botar a casa em ordem no começo. Nunca você teve uma lei dizendo, mostra exatamente de onde esse dado veio, me armazena isso com cuidado, segmenta essa informação da outra. Mas feito tudo isso, feito essa lição de casa, vamos dizer assim, você tem muito mais flexibilidade do que você tinha antes de a lei existir. Porque antes da LGPD existir, qual que era a lógica? Você não tem autorização, não sei não se pode usar. E agora a lei expressamente coloca essas possibilidades, desde que você tenha esse cuidado todo. Então, acho que um primeiro grande ponto é esse. Pô, muito bom. Juliana, o CONAR ele é uma entidade de autorregulamentação e todos os casos chegam através do consumidor, né? Pelo canal de acesso no site, geralmente acho que deve ser o principal canal. Vocês têm recebido, qual é o volume hoje de reclamações, vamos chamar assim, dos consumidores do ponto de vista de campanhas digitais ou até mesmo através de influencers? E conta um pouco do processo de como é que é avaliado uma denúncia ou uma reclamação quando chega no CONAR, para o nosso público entender, porque muitas vezes as pessoas acham que acontece alguma coisa lá dentro que não é transparente, é tudo transparente, inclusive pode ser acompanhado, né? Não, a gente tem um consumidor muito participativo, até reflete essa característica brasileira de engajamento, e é super interessante. O consumidor até manda print da conversa que teve com o anunciante, com o e-commerce. A gente, quando comentava nos fóruns internacionais, nos Estados Unidos, o CONAR, né, o congênere de lá, falou, nossa, mas o consumidor reclama sem ter indenização, ele só para contribuir. Fala, nossa, muito, né? Mas eu queria comentar o que o Marcel falou sobre a questão dos dados, porque o que são esses dados, né? A gente agora tem essa complexidade na frente, mas para mim, assim, na minha visão, é uma área muito importante da publicidade, porque é justamente o relacionamento que as empresas, que a tecnologia vai ter com as pessoas, né? Aí, fazendo a publi do Marcel, que é o super especializado em dados, e assim, todos, né? Eu acho que é super importante que todos entendam, porque é o uso da tecnologia, como que ela vai interagir, como que um aplicativo de voz, um assistente de voz vai me falar, Juliana, hoje o dia está chuvoso, quer tomar uma vitamina C? Quero. Então, pode pedir para a farmácia, né? Chegou. Então, e aí eu lembrei também de um caso que acho que até foi relatado pelo Marcel. Uma instituição financeira tinha um anúncio que foi super criativo, que falava, oi, você é o João da Silva, RG número tal, placa do carro tal. Campanha do Itaú. Famoso. Aí a gente recebeu queixa de consumidor, porque ele falou, olha, ele está falando que cuida da minha privacidade, mas eu recebo ligação, oferecendo, né? E aí, depois o Marcel conta, mas foi uma campanha que estimulou as pessoas para entender, né, o que é esse dado pessoal, né? É minha identidade virtual, é minha característica, é o meu espírito. O que é esse dado? Por que é importante? Então, acho que é fundamental falar, não é que você não pode, né? Eu acho que a gente tem que entender para usar bem. É isso. Boa, muito bem. Vou chamar a Giovana para a conversa de volta. Como é que é feito gestão de risco e, numa eventual má
aplicação de uma campanha ou um mau comportamento de um influenciador, quais são os dispositivos que vocês acionam na estratégia do cliente para poder corrigir rota, né, ou até mesmo disparar um plano de emergência por algum motivo de um influencer ter dado uma escorregada em algum determinado tema, ou enfim. Como é que funciona isso? Como é que é o plano emergencial? Eu vou comentar um pouco do case da Carol Conká, porque eu acho que é um case que, enfim, reverberou bastante e foi muito legal, porque ela era uma agenciada da casa, então a gente pôde aprender bastante com ela. A Carol, não sei se você não sabe, estava no BBB, rolou todo um cancelamento em cima da pessoa dela, e aí, no momento, todas as marcas entraram em contato com a Suba, obviamente, falando: quero cancelar contrato, quero cancelar contrato. E primeiro que a Fabiana, né, nossa CEO, ela tem uma frase muito legal que ela fala: vamos encarar qualquer crise como um convite, né, para a gente aprender. Então, ainda mais quando você está num reality show, né, num programa que são milhões de pessoas assistindo todos os dias. Então, a gente falou com as marcas: olha, vamos parar por enquanto as publicações que a gente tinha combinado, mas a gente queria também pedir uma chance para a gente entender essa volta da Carol aqui, o que aconteceu, porque tem um step antes, né, de qualquer indicação que a gente faça para a marca em relação ao uso de influenciador, que é toda essa curadoria, esse estudo para entender se aquele porta-voz representa a marca, se aquele conteúdo está respeitando todas as leis, a questão da ética, se ele, enfim, não fere nenhum valor social, nenhuma pauta que a gente considere urgente. Então, quando a Carol saiu, foi muito legal, porque ela falou: olha, eu errei, realmente errei, quero aprender com isso, quero entender o que as marcas estão achando disso. E a nossa primeira coisa foi cuidar do ser humano que ela é, né? Então, também tendo em vista que a Carol é uma mulher preta, ela está aí num lugar de opressão difícil, hoje, principalmente no Brasil. Então, a gente primeiro cuidou da persona dela, para depois entender e sentar com as marcas e falar: olha, realmente, esse não é o meu momento, meu melhor momento para atuar como porta-voz de uma campanha, porque eu feri, obviamente, eu falei coisas que não deveria, e aí a gente postergou as entregas da Carol mais para frente, e muito nessa pegada de cocriação, das marcas também darem opinião, trocarem junto com a Carol. Então, por isso que eu falo, assim, eu acho que a gestão de risco é um convite nesse sentido. De novo, a gente está lidando aí com seres humanos, eles vão errar, as redes são deles no fim do dia, apesar de serem usados muitas vezes como mídia, a gente entende que eles são pessoas. Então, essa gestão de risco é feita a 4 mãos com a marca mesmo, né? Com a marca e com o influenciador, para a gente entender o melhor caminho e também onde a marca pode aprender nesse processo. Então, não é só cortar contrato e acabou, né? Como eu falei, a campanha está no ar, está viva, né? Ao mesmo tempo que hoje foi a Carol, amanhã pode ser outra pessoa que você contratou. Então, a gente tem esse lugar de estudo, planejamento, mas muito na parceria também de lidar. E eu acho importante a gente ter essa conversa, porque na Suba, hoje, a gente tem uma área também jurídica, né? Porque a gente entende toda a importância também de respeitar as leis que estão sendo impostas. Muito bom. Deixa eu chamar o Marcel de volta aqui para a conversa, porque muito tem se falado, né, do fim do cookie, do third party data, e que as empresas vão ter que se dedicar a fazer ela mesma captura de dados, poder trabalhar isso. Como é que você vê esse cenário? Eu sei que esse assunto está sendo postergado e adiado a cada dia que fala: não, vai terminar tal, pá, e isso vai um pouquinho mais para frente. Terminando isso, o que isso impacta hoje para as empresas e para o mercado de publicidade? Perfeito. A ideia do first party data, né, ou seja, os dados que você obtém diretamente, então a pessoa visita teu site, faz o cadastro ali, versus o third party data, né, eu peguei de um terceiro, o cookie de terceiro, então eu sou o site, aí o anunciante ou outra plataforma digital tem ali o cookie para poder criar esse perfil. Da perspectiva jurídica, essa diferenciação entre first party e third party, ela não tem um desafio muito grande. A ideia é que você está usando dados para montar um perfil a respeito de alguém. E até uma coisa interessante, gente, até para desmistificar isso que eu esqueci de comentar.
Quando a gente fala em proteção de dados pessoais, se eu perguntasse aqui para a nossa plateia, para o nosso público, o que vocês consideram um dado pessoal, provavelmente todo mundo chegaria no consenso dos famosos dados cadastrais. Nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail. Lembrem, gente, que pela legislação, o que entra no perfil comportamental de alguém, a lei também considera dado pessoal. Então, saber se eu tenho a preferência A, B ou C, se eu consumo a marca XYZ, se eu gosto de esporte e não gosto de pescaria, se eu gosto de videogame e não gosto disso, se eu escuto heavy metal em vez de axé, tudo isso, essas preferências, gostos, tudo isso, quando você tem a identificação de alguém, é tão dado pessoal tanto. Então, seu histórico de atendimento num hospital, numa clínica médica, seu histórico de compra, seu histórico de pesquisa, suas interações, seus engajamentos, tudo isso está sujeito à legislação. Por isso que a lei é tão abrangente. A gente não está só falando de usar o nome, etc, etc. E aí, nessa dinâmica, né, de poder rastrear, não poder rastrear, etc, etc, o que acontece? A preocupação toda que a legislação traz é menos em relação se a origem dos dados está sendo respeitada, mas sim se todo mundo na cadeia que recebe esses dados vai obedecer à legislação, vai obedecer os sinais de escolha ou não quando essa escolha é dada. Então, dentro daquela lógica que eu estava falando do legítimo interesse, consentimento, etc, etc, a lei ela te exige, de uma perspectiva prática, você pode não precisar de autorização de alguém, mas você tem que honrar o opt-out. Porque a lógica funciona mais ou menos assim. Eu não conheço a tua expectativa. Quando você visita o meu site, eu não sei se você quer um contato novo, se você quer ser rastreado, se você está interessado no meu produto ou serviço. Provavelmente sim, se você caiu nele, fez uma busca, ou, por exemplo, visitou via redes sociais, mas o ponto é, eu não conheço a tua expectativa, eu parto de uma posição neutra. Na hora em que você fala, olha, legal que você me mandou aqui o seu e-mail marketing, mas eu não quero, opt-out, não quero mais receber, não tem como eu dizer, puxa, eu não conheço mais a sua expectativa, será que? Aí eu passo a saber. A mesma lógica dos cookies, quando você faz o opt-out, a mesma lógica em qualquer outro mecanismo de rastreamento. Então, é menos relevante aqui se vai ser via cookie, se vai ser via dado de terceiro, se vai ser first party. O que é mais relevante é, mesmo que eu não precise da permissão de alguém, eu respeito a escolha posterior de parar a comunicação, alguma coisa nessa linha. Se eu faço isso, as chances de eu ter um problema com proteção de dados é muito menor, porque eu não vou ter usos secundários, eu não vou ter nada disso. Agora, qual que é o desafio? E aí que a gente entra no que você me perguntou. O mercado hoje se acostumou muito com a ideia do tipo assim, eu consigo pegar dados de múltiplas fontes. E conforme a legislação fala, peraí, você só pode pegar dado de múltiplas fontes se essas múltiplas fontes te garantirem e demonstrarem que elas estão em conformidade com a lei. E será que todo mundo na cadeia está realmente no mesmo patamar? A resposta real é que não está. Então, isso só enfatiza a importância de você ter o first party data. E tem uma questão de mercado, que é outra coisa, tem nada a ver com a área jurídica, que é, normalmente o first party data, por ser uma interação do consumidor com a marca diretamente, às vezes você tem mais visibilidade das verdadeiras preferências e gostos em relação a você. Agora, você pode não ter preferências e gostos em relação ao consumidor como um todo, que essa que é a beleza do third party data. Então, eu posso visitar um site de uma montadora de automóveis e posso demonstrar interesse em um modelo de veículo. Mas foi só isso que eu demonstrei. Com third party data eu sei, pô, esse cara é esportista, esse cara é casado, esse cara é isso, esse cara é aquilo, essa moça é assim, etc, etc. Então, acho que o desafio vai ser, puxa, o quanto que o first party data ele não cruza uma barreira de ser muito invasivo, do tipo, estou no site da montadora, para que você quer saber outras preferências e gostos? Versus, não, peraí, isso é útil porque eu consigo customizar melhor minha campanha. Eu tenho dados que mostram que a pessoa solteira de tal faixa etária tem tais predileções e por aí vai. Então, parte do desafio vai ser equilibrar tudo isso. Mas eu não acredito no fim automático de third party data, não. Eu acho que o que vai mudar é mais a questão de parcerias e coisas de como que as empresas, vamos dizer assim, melhoram as próprias bases versus de todo mundo preguiçosamente confiar nos cookies de terceiros, como veio até aqui. Perfeito. Juliana, lá no Conar, vocês têm uma agenda muito grande hoje com digital, né? O Sérgio mesmo, né, participou de um AppCast recentemente e demonstrou toda essa preocupação. Qual que é a agenda que vocês estão já trabalhando e quais são as próximas que vocês estão construindo nesse sentido de deixar o mercado mais seguro, balizado pelas ações que o Conar está fazendo? Então, essa é uma pergunta assim, que é abrangente para a gente, e a velocidade das mudanças
brutal, né? Eu que estou há 20 anos lá, eu sinto, assim, o primeiro caso de influenciador foi em 2012, então há 10 anos atrás, e o quanto que esses formatos já se transformaram. A gente tem questões como perfis, fóruns de avaliação, isso é uma área que o mundo todo fala, assim, ou os ratings, né, aqueles comentários, vamos supor, de uma hospedagem, você entra num aplicativo para escolher um hotel, e os comentários dos consumidores, a moderação desses comentários, e inclusive o uso pelas empresas, né? E aí, transferindo assim para as redes sociais, você tem vários perfis de dicas, então eles teriam um peso maior para identificar como publicidade. Aí você tem a questão dos comentários, né? Os comentários das empresas, a interação das empresas com os consumidores, se de repente a empresa interage com o uso irregular do produto. E se fala muito que não só a postagem, mas o comentário, todo o engajamento que ela desperta, acaba até priorizando o conteúdo. Então, você tem uma série de medidas, uma série de situações, metaverso que está sendo discutido, que não se sabe ainda. Então, a gente primeiro tem uma posição de entender de toda a cadeia para ver se é necessário tomar um cuidado. Mas, como isso está muito rápido, né, trabalhar, trocar roda com o carro andando e se bobear as 4 rodas, assim você vai trocando. Mas é super interessante, porque é participativo, né? É inclusivo de todos. Então, você acaba tendo uma regulação. Eu nem gosto tanto de falar de regulação, ainda mais no ambiente de comunicação. Eu menciono como um cuidado. Você tem um cuidado que é tomado pelos próprios participantes, então eles entendem melhor, vão fazer algo que funciona melhor, que não seja tão intrusivo, né, tão restritivo de liberdade de expressar. Imagina, influenciador, como que a gente vai controlar tudo que se fala e nem sequer controlar, ainda bem, né? Achei super interessante que a Giovana estava falando da vida, das posições. Por outro lado, também uma sensibilidade com algumas coisas. Então, a gente trabalha nessa área sensível, né? Mas tem essa possibilidade de ouvir todos, de ouvir consumidor, ouvir influenciador, ouvir agência, anunciante. Os influenciadores vão no CONAR em alguns julgamentos, procuram também bastante. Eu brinco, né, que é o publi regras, né, para eles. A Anitta postou outro dia, olha, o CONAR não deixa isso. Então, acho que é bem importante todos que estão agora com a comunicação nas mãos, né, que vão tocar as pessoas que participem também desses cuidados. Muito bom. Giovana, as marcas, geralmente, quando procuram vocês, elas já vêm com uma listinha de influenciadores que elas gostariam de... Olha, esse cara aqui vai fazer bombar, e aí vocês têm um trabalho, muitas vezes, de ter que filtrar isso, né? E acho que até dá no planejamento, pesquisar um pouco os impactos que esse influenciador deve trazer para a marca. Isso acontece muito com vocês? Sim, obviamente, né? Eles chegam com os influencers preferidos, então eles falam, o que vocês acham dele? Tem muita essa troca, mas a gente tem uma área especializada nessa curadoria de influenciadores. E aí a gente tem acesso a todas as ferramentas do mercado, que tem números de alcance, engajamento por post, fazem uma nuvem de palavras pelas legendas para entender os territórios que mais abordam, quais que têm mais aderência com a audiência, mas a gente fala que o grande diferencial da Sub é realmente ser feito à mão, assim, a gente entrar na página, analisar aquele influenciador, analisar o tom que ele usa, qual que é a linguagem que ele usa com aquele público, se o que ele fala tem a ver com a marca, né, que isso é muito importante, senão vai ser aquele publi que não vai engajar, porque não faz sentido com aquela audiência. Então, apesar da marca muitas vezes chegar com essa lista pronta, a gente faz todo um material apresentando, né, o porquê sim ou porquê não daquele influenciador e dando as nossas recomendações baseadas nesse estudo, que ao mesmo tempo que é quantitativo, porque a gente entende que no final do dia, né, os números vendem, né, ainda mais para os grandes tomadores aí de decisões, mas a gente acha importante essa análise qualitativa, né? Então, quais territórios ele aborda, se ele está respeitando, se não está.
Então, a gente tem esse estudo mais aprofundado. A gente tem uma área só dedicada para isso hoje. Bacana. Pode aproveitar, Ju. É o vegano, né, que eles falam. É o vegano que faz uma publicidade de um frigorífico. E aí até tem, assim, acho que teve um caso de uma influenciadora que falava que era vegana, e numa postagem foi visto que ela estava comendo carne, e ela fazia toda a publicidade do nicho, né? Tem uns... Não, total. Chegou uma marca de refrigerante e a gente cuida da Fernanda Gentil lá na Suba. A gente adorou, porque a marca veio com um conteúdo incrível. A gente, Fê, nossa, que legal, olha esse... Ela, gente, eu não bebo refrigerante. A gente, então... Acabou, porque não adianta, entendeu? Não é a verdade dela, eu não vou falar para ela fazer qualquer tipo de publicidade só por fazer. Muito bom. Deixa eu aproveitar, para quem está nos acompanhando aqui, reforçar que a nossa programação vai até às 6 horas da tarde. E eu queria aproveitar esses minutos finais, saber se na plateia aqui a gente tem perguntas para os convidados. Se tiver, levante a mão, que a gente passa o microfone. Deixa eu pegar aqui. Quer fazer? Oi, gente, tudo bom? Eu curso design aqui na SPM, então, no fim, assim, eu não sei muito sobre dados, mas, mesmo assim, eu tenho bastante interesse. E, bom, a gente sabe que os dados eles são muito utilizados para fazer diversas coisas no mundo da publicidade e no mundo de outros mundos também, vários mundos. Mas, falando sobre os dados que depois viram algoritmos, né? Quando vocês acham, assim, eu queria saber a opinião de vocês sobre, assim, quando eles usam nossos dados para criar um algoritmo que fala tudo que a gente gosta para a gente e faz um feed cheio de coisas que a gente gosta, o que isso prejudica na nossa percepção de mundo? Porque eu acho que, às vezes, a gente só tem... Depois de tanta coisa que a gente gosta no nosso feed, quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta, a reação é muito pior do que se fosse um feed orgânico com qualquer opinião, que eles não filtrassem. O que vocês acham sobre essa situação de usar os dados para fazer um feed personalizado, se isso é bom, se isso é ruim, os limites e tal? Posso começar? O que eu acho que é interessante nessa questão de feeds, isso que você descreveu, tem até um nome, né, que é o filter bubble, né, o efeito, né, do filtro bolha, do tipo, você vive no seu próprio mundo porque você exclui, de certa maneira, os algoritmos conhecem tanto, né, as suas preferências, os seus gostos, que acabam te apresentando só conteúdo e material que seria aquilo que você indicou que um dia gostava. Então, tem estudos aí até de sociologia, de filosofia, para mostrar o quanto que é também um papel seu, vamos dizer assim, desde consumir conteúdo genérico como jornal e revista e programação que seja no sentido aberta, ou seja, em vez de você, vamos dizer assim, olhar só para aquilo que te interessa, viver só desses feeds, você também consumir conteúdo geral, até para você não se alienar do mundo, né? Tipo assim, tudo acontecendo, você está só ali no seu mundo. Da perspectiva da publicidade, do uso desses dados, acho que o risco principal é você até desconhecer que outros produtos, outros serviços possam existir, porque a beleza da publicidade personalizada, criada a partir dessas preferências, é justamente mostrar para você, às vezes, que dentro dos nichos da sua preferência tem empresas e marcas que talvez você não conhecesse, né? Aliás, é assim que muita empresa menor consegue furar um pouco, né, a presença de mercado, market share de outras maiores, né? Puxa, eu sou uma alternativa e você não conhecia, e graças ao algoritmo de conhecer em detalhe, ele vai te apresentar. Ah, você gosta de tal produto? Sabia que tem essa iniciativa nova aqui? Então, tem o lado benéfico também. Agora, a grande, vamos dizer assim, facilidade de você resolver isso da perspectiva da publicidade é justamente honrar esses mecanismos de opt-out. Se você vai, por exemplo, nas grandes plataformas, né, Google, Facebook, as outras, elas te dão a opção de dizer, olha, não quero mais que você personalize a minha publicidade. Não significa que você não vai ver a publicidade, você vai continuar vendo publicidade, só que não personalizada. E aí essa linha bem assim tem que ser equilibrada no sentido de, puxa, eu estou visualizando conteúdo e publicidade que realmente está dentro só de uma bolha versus eu pratiquei ações para minha bolha não ser tão fechada, vamos colocar assim. Qual que é o risco maior hoje que você vê na sociedade?
muitas pessoas que estão tão acostumadas com o que você acabou de descrever, tudo é uma lógica de algoritmo, de vão montando o conteúdo perfeito para você ficar ali, né, scrolling forever, né, consumindo sem parar. E o risco disso é o seguinte: puxa, amanhã você nem sabe que outras escolhas eram possíveis para a tua vida. Não estou nem falando mais de publicidade. Ah, minha carreira está moldada por isso. Ah, eu vou fazer tal coisa, etc, etc. Então, assim, é uma preocupação genuína e a gente vê, inclusive, a legislação intervindo nisso. Vou te dar um exemplo. A nossa lei de proteção de dados ela tem o seguinte dispositivo. Toda vez que decisões automatizadas são adotadas para decidir qualquer coisa, principalmente coisas relevantes do tipo se você vai ter acesso ou não a crédito, se você vai ser aceito ou não num emprego, numa universidade, no que quer que seja, a lei te dá o direito de questionar como essas decisões foram tomadas, no sentido de que, será que eu estou sendo julgada por um algoritmo que, na verdade, deixou de levar outras coisas em consideração? Então, existe um tipo de proteção já contra essa ideia de os algoritmos serem tão precisos quando eles estão distorcidos. Que em informática, né, a gente tem um princípio chamado GIGO, né, Garbage In, Garbage Out. Ou seja, se eu recebo dados ruins, se eu penso que o seu perfil está correto, mas ele está incorreto, quais que as inferências que eu vou ter? Provavelmente incorretas, eu não vou conhecer você por completo. Então tem várias coisas interessantes, mas menos no aspecto publicitário. Porque no limite, na publicidade, você fala, cara, para de personalizar, opt-out, etc, etc. O uso dos dados, da maneira como você descreveu, existe uma preocupação muito maior para decisões de vida de uma maneira geral. Porque é isso que tem hoje em dia. Se você vai ter acesso a crédito, se você vai ter acesso a um monte de coisa que te afeta diretamente, são os algoritmos da mesma maneira. É que os algoritmos são mais óbvios na publicidade, porque, puxa, pesquisei tal coisa, me interessei por tal assunto, pá, está aqui, né, mostrando conteúdo, etc, etc. Mas vai muito além só da publicidade. Gente, desculpa que eu falei sem parar aqui, como vocês podem ver, eu gosto só um pouquinho desse assunto. Eu acho que tem uma coisa também, que a gente sempre tem que se colocar num papel de curador daquilo que a gente está consumindo, de conteúdo, de rede digital, assim. A gente vive numa era que tem muita informação, assim, infobesidade mesmo. Então, a gente tem que ter esse papel de entender onde a gente está colocando a nossa atenção, né? Nossa atenção é o nosso maior ativo hoje, né? O que as marcas estão competindo. Então, acho que a gente também tem que ter esse papel de não só consumir as mesmas coisas, não ir nos mesmos lugares, apesar, assim, essas plataformas digitais, obviamente, têm grande responsabilidade nas mãos, né? Elas têm os nossos dados, mas acho que cabe a gente também a ter esse papel mais atencioso com o que a gente está consumindo, quem a gente está seguindo, que a gente está colocando a nossa atenção mesmo. Sobre a questão dos dados, eu acho assim, e o que você colocou, eu acho que se trabalha muito na lógica de classificação. E, por vezes, a classificação pode causar uma queixa de discriminação ou de inadequação, né? Eu sou rotulada como uma pessoa X, né, ou algum estereótipo que não seria positivo e eu fico ali naquela posição. Então, tem esse lado que é sensível, mas tem outro lado que também a gente precisa saber que toda organização que a gente faz é baseada também em classificação. Eu vou pegar esse caminho porque é mais rápido, não, eu vou pegar esse porque eu gosto mais, o caminho tem um parque, para mim é melhor. Então, assim, a gente faz essa classificação, a tecnologia vem auxiliar, tem uma série de instrumentos que facilitaram a vida totalmente. A gente teve um caso também, que era um aparelho celular de uma marca, que eu não costumo falar, né? Acho melhor. Mas, e eles colocavam assim, absurdamente acessível. E custava, acho que, sei lá, R$3.000. Aí uma queixa de consumidor falou, poxa, num país com 27 milhões de pessoas passando fome, como que R$3.000 é absurdamente acessível? E aí o fabricante falou, não, mas eu estou entregando essa mensagem para quem tem iPhone, né? E aí se colocou, não, mas de fato, para quem tem iPhone, eu quero saber de uma alternativa, eventualmente, que me dê um produto, né, uma opção mais barata. Então, assim, então aquilo não foi
considerado um uso indevido, né? Ele abriu uma alternativa. Então, e na publicidade tem isso. Assim, a gente também teve um caso em que a resposta do algoritmo não foi acurada. E na publicidade, a hora que você promete, você precisa cumprir, né? Então, qual que é a divergência disso? O algoritmo te abre opções, mas ele não te dá a opção que você procurou, a promessa feita, né? Então, eu acho assim, ter atenção. Não é tudo que vai ser inadequado, mas tem coisa que pode ser intrusiva e causar na pessoa uma sensação de invasão. Aí eu acho que foi o que o Marcel e a Giovana falaram, de entender como que é essa relação, respeitar, né, o consumidor. A gente teve outro caso de uma empresa que começou a mandar carta para as pessoas mostrando a localização da casa no Google View. E a pessoa falou, gente, isso é muito invasivo, né? Às vezes ela sente até assim, uma insegurança. Então, você sentir esses usos, né, que eles facilitam, mas às vezes eles podem ser... Nem sempre é algo discriminatório, nem sempre é ruim. Ele vem para ajudar. Muito bom. Uma pergunta lá? Deixa eu chegar com o microfone até ele, por conta da nossa transmissão que está ao vivo pelo YouTube. E aí todos ouvem. Oi, prazer. Meu nome é Felipe. Eu sou estudante de Publicidade e Propaganda da Unitoledo de Araçatuba, interior do estado. Acho que a minha pergunta é um pouco mais direcionada para a Juliana. A respeito, tem duas marcas, pode citar os nomes? McDonald's e Burger King. Acho que as pessoas gostam de acompanhar a forma como eles se alfinetam, né, nas propagandas. E às vezes acontece, inclusive, se a minha pergunta tiver alguma afirmativa errada, peço que você me corrija. Acontece de chegar nos finais de semana, eles vincularem algumas propagandas que, às vezes, podem fugir um pouco do que o CONAR tem como regulamentação. E aí chega na segunda-feira e é cortado. Às vezes é até uma estratégia pensada, e eu queria saber como é que funciona, se tem multa, se eles já pensam nisso, contando com a multa, contando com o lucro, se isso pode, se isso é legal, se pode, dentro da propaganda, acontecer isso. Então, a comparação na propaganda, ela é permitida, ela é estimulada, ela ajuda o consumidor, ela é boa para o mercado também. A gente tem algumas regras de objetividade para que a informação seja verdadeira, mas acaba, né, que nessas comparações muitas vezes tem um escracho e, às vezes, até se ultrapassam o limite, né, e dá uma informação errada do concorrente. Eu acho que essa coisa que você falou de ter esse lapso de tempo, o CONAR atua muito com a adesão, né, e os instrumentos que a gente não tem multa, né, a gente determina, recomenda uma correção, mas tem vários efeitos de adesão à decisão, e um deles é o que a gente chama de name and shame. Se você tem uma decisão ou uma série de decisões que falou, não, você está num comportamento que é fazendo uma publicidade inadequada, irregular, enganosa, isso pesa contra o anunciante, né? Pesa contra a marca. Então, eu acho que é também ter uma visão do impacto imediato, mas também do impacto depois. Posso fazer só uma complementação? Só para você não ficar com a impressão errada, porque algumas pessoas pensam que o CONAR é um bando de advogado chato que fica brigando. Na verdade, o CONAR ele é composto pelo mercado publicitário como um todo. Existe uma preocupação enorme, como os membros e os conselheiros estão lá, de não tolher liberdade criativa, de tomar muito cuidado de realmente ter equilíbrio em, puxa, o que é uma mensagem provocativa permitida versus o que passa do limite. Então, assim, existe muito essa dinâmica, e essa que é uma das belezas da autorregulação. Seria muito mais limitante se isso fosse, por exemplo, para o judiciário, que aí o juiz que não tem nenhuma familiaridade com o mercado publicitário, vamos dizer assim, ficaria com regras mais duras. Por isso que os debates são tão interessantes e por isso que o CONAR é tão respeitado. Porque quando os próprios pares falam, puxa, isso passou dos limites, é porque provavelmente passou. Tem mais uma pergunta. Bom dia, eu sou o Gustavo, já sou formado, mas sou ex-aluno da Unitoledo de Araçatuba, interior de São Paulo. E a minha pergunta é sobre mais regional, mais para pensando no interior. Quando nós falamos de grandes marcas, né, e grandes influenciadores, nós conseguimos ver quando eles erram de uma forma muito mais fácil, né?
porque é um público bem maior que está vendo, é um público maior que denuncia. Então, quando utilizam dados de forma incorreta, quando ele age de um modo incorreto, é visto por todos muito mais fácil. Mas quando se trata de pequenas empresas, pequenos negócios, pequenos influenciadores, das regiões menores, que têm um impacto num público menor, como que o CONAR vê esses erros, conseguem chegar até essas empresas? É só através de denúncia? E é uma denúncia feita por um consumidor que reparou algo errado já é visto? Ou é só quando tem um número expressivo de denúncias ao CONAR, de que algo está estranho em alguma propaganda, alguma coisa de algum influenciador? Como que o CONAR vê esses pequenos empresários, essas pequenas empresas que estão crescendo cada vez mais e que muitos de nós que trabalhamos, que moramos no interior, eu moro aqui em São Paulo, mas atendo clientes do interior, às vezes essa é a nossa realidade, a gente trabalha para clientes menores, né? Então, como que vocês veem essas empresas? Então, são muito bem-vindas, é muito importante. Os entrantes, acho que as redes abriram, né, os caminhos para esse mundo de usuários que produzem conteúdo, inclusive comercial, ofertando publicidade. Agora, de fato, é um desafio. A gente recebe queixa do Brasil inteiro, de influenciadores de diversos portes, negócios pequenos e grandes. É um desafio mundial de como alcançar toda essa rede super grande. Tem medidas alternativas, você manda cartas, a gente faz, né, essas conversas para entender o que precisa, quais são os pontos, né, simplificar também, não criar aquela estrutura que fica impossível, né, de atender tudo. Então, a gente tem um trabalho assim, com bastante medida alternativa, que acho que é fundamental agora pelo volume e velocidade. Mas, sim, a gente abre queixa de consumidor único, assim, uma queixa específica, e de vários, né, independente do porte. Tem mais uma pergunta? Oi, tudo bem? Eu sou a Luana, eu sou da Unital. E eu estava conversando com as meninas, a gente tem várias curiosidades, várias dúvidas, mas a gente principalmente queria saber sobre aquela ideia que, tipo, a Siri, a Bixby e a Alexa, elas escutam a gente, né? Como isso pega nossos dados, porque às vezes eu estou conversando com alguém e abre, tipo, a Bixby e começa, sabe, parece que ela está me escutando. Então, a gente fica meio, nossa, será que ela está me escutando mesmo ou não? Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, por favor. Tá legal. Até quando às vezes você conversa via WhatsApp, outras plataformas, passa essa impressão de que estão te escutando, né? E, na verdade, múltiplas tecnologias podem estar sendo utilizadas ao mesmo tempo para tentar criar um perfil a seu respeito. Por exemplo, você está sentado aí com, imagino eu, algumas das suas colegas. Se o que as suas colegas pesquisaram na última semana tem uma certa conjunção de assuntos, então duas delas podem ter pesquisado sobre, sei lá, vocês querem um filhotinho de Golden Retriever. Você não está interessado em cachorro nenhum, mas como você convive com elas, a tecnologia pode presumir de que você também compartilha desse grupo de interesse, e aí aquilo que vocês conversaram entre vocês aparece como se fosse um interesse comum, e interesses individuais de cada uma de vocês, por vocês conviverem em conjunto várias vezes, pode aparecer como uma sugestão no sentido, se elas falaram entre si, talvez isso tenha surgido como assunto ou não. Então, quando você reúne essas tecnologias, fica aquela sensação de que, nossa, estão escutando o que eu estou falando, estão utilizando isso. Então, como você tem múltiplas maneiras de tentar deduzir quais seriam as preferências e os gostos de alguém, às vezes fica essa sensação. Então, só para deixar isso claro, que às vezes não é só questão da comunicação com a voz, você tem outros tipos de coisa. E sempre numa lógica, gente, probabilística, nunca é determinístico, né? Tipo, eu tento imaginar que você tem esses interesses. Quem nunca fez isso, né? Se quiser testar, por exemplo, na conta do Google ou em outras contas, quais preferências que as empresas registraram a seu respeito, às vezes eles acertam com uma precisão incrível, às vezes eles erram de um jeito assim desastroso, porque é tudo na base da presunção. Agora, os assistentes de voz, aí entrando no que você me perguntou, eles normalmente têm, pelas permissões do aplicativo,
uma série de opções para poder captar a voz e tentar melhorar a compreensão do que você está dizendo. Tem tanta questão de ouvir a voz e melhorar o reconhecimento de voz, etc, etc. E as informações que eles conseguem extrair disso, conforme as permissões e a legislação de cada lugar, você pode ter uma tentativa de fato, definir preferências e gostos a respeito disso. E aí fica realmente essa sensação, nossa, estão ouvindo o que eu estou falando para me mostrar anúncio. Traduzindo assim o resumo, a ideia não é ouvir no sentido, nossa, eu quero bisbilhostar a sua conversa, eu quero pegar pontos de inferência para dizer, você está interessado em uma ou outra coisa, e aí eu quero usar essa informação da maneira que fizer sentido. E isso, para deixar claro, a gente está falando aqui, claro, numa faculdade de comunicação, de publicidade, mas esse tipo de recurso ele existe para combater fraude, para evitar, por exemplo, golpes. Então é muito comum que esse tipo de ferramenta, quando a gente pensa isso atrelado à geolocalização, seja utilizado em outros contextos. Então, puxa, sabe onde que eu estou? É assim que, por exemplo, às vezes uma transação não é aprovada. Por exemplo, nossa, esse celular está num lugar que ele nunca esteve às 3 da manhã tentando comprar uma TV de R$10 mil no e-commerce e tal. A chance disso ser fraude é muito alta. Então, essa junção de elementos, seja para publicidade, seja para outras coisas, é importante. Mas eu concordo contigo que, da perspectiva do usuário final, cara, estão me ouvindo, né? Estão sabendo o que eu estou falando. E, na verdade, é uma tentativa de criar predições a respeito do que você faz. Agora, você pode falar, poxa, Marcelo, você falou, mas estão me ouvindo, então, né? Tipo, sim, estão te ouvindo, então. George Orwell, né? Gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. A minha plaquinha já levantou. Marcel, obrigado. Giovana, obrigado. Juliana, obrigado. A gente, nossa, foi super enriquecedor. E foi bom começar o domingo de palestras com vocês aqui no auditório. E aí eu tenho a missão agora de mandar a conversa para o Alexandre Lupe, lá fora. Ale, chefe, é contigo. Pois é, ao vivo aqui, direto da ESPM, onde está rolando a 34ª edição do Festap. A gente acabou de ouvir lá no palco o Douglas Mikeloff trocando uma ideia ali com os nossos palestrantes e palestra esclarecedora, né? Agora a gente fica um pouco com menos medo de LGPD, tá mais claro, tá mais tranquilo. Eu tô aqui, Douglinhas, e você que tá ligado aqui no canal do YouTube da PP, eu tô aqui com a Fernanda Jardim da Whirlpool. Ela foi uma das palestrantes, aqui, só lembrando que a gente está com 3 auditórios simultâneos. Esse que você está acompanhando as transmissões ao vivo é o Kotler. E num dos outros auditórios, a Fê estava lá junto com mais 2 pessoas, conversando e tal. O que vocês abordaram lá, Fê? Nós abordamos branding, posso segurar? Claro. Nós abordamos branding e omnichannel, né? Como que branding impacta na multicanalidade. Foi isso que a gente abordou. Legal. Quer que eu discorra mais? Um pouquinho mais? Fechou. Bom, a gente conversou um pouco sobre branding e omnichannel, né, e principalmente falando como que a gente cada vez mais conecta esse consumidor que acorda com desejo e com vontade de comprar, né? Acorda pensando em pegar o celular e sendo impactado em todos os canais para comprar os nossos produtos. E aí, no caso, eu já faço minha propaganda aqui, Consul e Brastemp. Olha lá. Já que você falou Brastemp, Adão Casares, que também é da diretoria da APP e está aqui hoje abrilhantando a nossa transmissão e vai ficar comigo o dia todo. Adãozinho, você tinha uma pergunta específica para o Whirlpool Brastemp. Olha, eu não disse para minha mulher que eu ia ficar o dia todo aqui. Você vai ter que ligar para ela. A gente se vira. Fernanda, a gente conversa com ela veja lá. Se faz sentido. Eu estou aqui com o meu celular e se eu vou ficar o dia todo aqui, eu posso programar a minha Consul para que... Que vocês tiveram lá no Auditório Vermelho, né? Uma palestra que rolou agora há pouco. Queria que você falasse um pouco sobre esse bate-papo. Olha, foi uma visão muito interessante. Você começa com ela?
Eu não vou contar mais minhas piadas pra você roubou. Não, agora você conta. É só para quem ganha. Desculpa, Karina. Vai começar de novo? Cortou. Então vai. Pois é, a gente teve aí um probleminha no nosso satélite. Na verdade, eu vou dedurar aqui. Foi o Léo que está atrás da câmera, ele puxou o cabo. Gente, a gente está aqui com a Karina Frabetti, que é Marketing Communication da iFood. A gente estava conversando aqui sobre o bate-papo que ela teve junto com a Fernanda Jardim e também com o Daniel Pacnes, lá no Auditório Vermelho, aqui onde está rolando o Festap. Karina, eu queria que vocês corressem um pouco sobre o que rolou, um pouco do bate-papo que vocês tiveram lá. Eu acho que foi muito interessante, obrigada. Foi muito interessante. A Rê foi muito feliz na hora de escolher os profissionais, porque a gente conseguiu trazer pontos de vista diferentes, experiências muito complementares. Acho que eu do lado de um marketplace, né, a Fê trazendo uma empresa que vem se reinventando há muitos anos e que tem um quesito de inovação e entrega de comunicação integrada muito legal, e o Dani trouxe um lado também de cases inovadores, algumas coisas de construção de marca de uma empresa um pouco mais jovem no Brasil, né? A gente falou de branding e o desafio do omnichannel, porque a gente tem hoje uma questão de ter muitos canais e o consumidor está conectado há muito tempo, né? Tem uma hiperconectividade. E aí a gente continua com os desafios, eles só aumentam. Então, eu tenho redes sociais novas nascendo todos os dias, eu tenho lugares e canais novos, eventos acontecendo o tempo inteiro. Então, como é que a gente consegue construir marca dentro desse cenário que vai ficando cada vez mais complexo? Foi muito gostoso, o tempo passou voando, o público participou, foi muito legal, trouxeram perguntas relevantes, sabe? Eu amei, estou aqui grata. O que mais? Me conta. Adãozinho. Karina, duas perguntas. Primeiro, é uma sacanagem falar de iFood a hora do almoço, tá? Eu acho injusto. Essa palestra tinha que ser cedinho ou tardinho. Esses dias eu li, e se eu tiver muito errado, me perdoa, que o iFood, nessa expansão dele, ele também está pensando em construir uma fábrica de bicicleta elétrica para que, dentro do processo de sustentabilidade, isso facilite que você também, o iFood faça parte dele. Podia falar um pouco disso? Uma das iniciativas, um dos pilares, né, do iFood é ter essa questão de modais limpos, né, modais sustentáveis. E a bicicleta, ela é uma entrada para os entregadores, né? Quem não consegue ter uma moto, ele usa as bicicletas de uma maneira muito simples e muito fácil de entrar na plataforma. A fábrica, ela vem numa iniciativa, eu não sou responsável por essa área, tá? Estou falando aqui um pedacinho do que eu sei da logística. A fábrica entra como uma maneira de incentivar mesmo, né? De conseguir contribuir com um modal limpo para a sociedade. Tem também uma outra iniciativa de motos elétricas, uma parceria com a Volt, e aí um plano de coparticipação, né, um financiamento integrado junto com a montadora, para que esse modal seja mais acessível também para as pessoas. Muito bom, parabéns. Obrigada. Bacana, Karina, muito obrigado. É o teu primeiro Festap? Meu primeiro Festap foi em 98, gente. Eu venho para cá com um coração muito feliz. Como palestrante, meu primeiro, mas já tive nas outras cadeiras, né, desde 98. Acho que é um evento muito relevante, muito legal. Está sempre trazendo conteúdo importante, né, de pessoas que estão no mercado, e só tenho a agradecer. Parabéns. Junto com vocês lá no bate-papo, tem um rapaz chamado Daniel, não é isso? Alô, Daniel, comparecer a SSO, igual fala no metrô aqui. Obrigado. Chega aí, Daniel. Você tá bem, Daniel Pacnes? Zamp, Master e franqueada Burger King. E Popeyes também. E é só o Adão. Daniel, muita sacanagem. Na hora do almoço, Popeyes, Burger King. Você trouxe um valinho, pelo menos, para mim, pro Lupe, por favor? Daniel, vocês conversaram lá, a gente já teve a oportunidade de conversar com as meninas ao vivo aqui. Vocês estiveram lá no Auditório Vermelho, falando sobre omnicanalidade, brand, as marcas e lá. Eu queria que você discorresse um pouco sobre o que foi conversado lá, né, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir a palestra, né, e como foi a tua experiência aqui no Festap. Antes de tudo, é demais dividir o palco com a Fernanda e com a Karina. A Fernanda tem um conhecimento enorme de jornada de omnichannel digital para conversão com linha branca, onde ela está trabalhando agora com a Irpo. Ela trouxe casos de Marilã também, onde ela estava
trabalhando com FCMG. E a Karina trouxe uma visão de criatividade no iFood, né, que também é uma plataforma de delivery, uma plataforma de serviço de entrega com criatividade na veia ali por trás, né. E eu acho que uma das falas que eu trouxe ali no painel também é o quanto hoje está cada vez mais complexo a gente falar de omnicanalidade, né, porque cada vez mais canais novos surgindo, plataformas que estão se reinventando, meios que antes estavam caindo em desuso, voltaram a ganhar protagonismo pós o cenário pandêmico, apesar de ainda estarmos, se tudo der certo, saindo da pandemia daqui a pouquinho, mas muitos canais se reinventando também, e a gente discutiu muito sobre qual forma ou quando é pertinente utilizar. Do lado do Burger King, eu falo que a gente sempre busca estar presente onde os nossos consumidores, os BK Lovers, estão, buscando trabalhar de forma autêntica, de forma que a gente crie valor para a nossa comunidade em cada um dos canais também. Eu tive uma aula com a Fernanda falando também sobre jornada no digital, de como você consegue entender, como você vê numa loja e onde você converte no digital e tudo mais. Então, assim, foi um material riquíssimo para um domingo de manhã, assim, maravilhoso. Parabéns pela organização, parabéns para vocês aí por terem puxado esse evento aqui hoje. O Adão Casares, da PP, é um cara que está sempre ligado em tudo que rola de inovação, está sempre lendo. Não, verdade. O que você tem a dizer para o Daniel? Não, eu quero fazer a sua pergunta. Você era o primeiro Festap dele. E o que o Burger King está planejando para a Copa do Mundo? Esse sim é meu... Eu preciso falar perto do microfone, dá para falar? É meu primeiro Festap, espero participar de outros, muito legal. A proximidade que tem com a faculdade, com a nossa comunidade de publicitários também. Então, enfim, contem comigo em próximas edições. Copa do Mundo, o que eu espero e o Burger King espera não é nada menos que o título, né, Adão? Começa por aí. Qualquer coisa que falar depois disso tudo é secundário. Não, mas brincadeiras à parte, assim, é um momento cultural super importante para o nosso país como um todo. Óbvio que a gente tem que buscar uma forma do que a gente vai ter que fazer, ou comunicar, ou fazer algo em torno disso tudo. E aí, vamos por essas, né? Se falta um pouco mais de um mês para a Copa, temos que colocar ações de pé, pensar em como que a gente vai costurar mais com a nossa comunidade também. E é um pouco por aí, assim, Adão. Legal. Obrigado. E vamos ganhar. E vamos. Daniel, obrigado pela tua generosidade de falar com a gente ao vivo aqui. Sei que vocês falaram bastante lá. Agora, daqui a pouco vai começar uma outra palestra, fica à vontade. Já compareceu a SSO, igual fala no metrô aqui em São Paulo. Agora pode ir. Obrigado. Adão, a faixa rosa é para a sua segurança, só ultrapasse quando o Dani abrir as portas. Ô, Adãozinho, você, brincadeiras à parte, você é um cara... além do mercado, sempre viveu mídia aí a tua vida toda no mercado publicitário e outras cositas, mas também você viveu um momento acadêmico, inclusive já fez, já deu aula na SPM. Lupe, aí é ruim, porque já não basta meu cabelo branco, você quer que eu entregue a idade, né? Agora já era, viu? Eu dei aula aqui, não aqui, eu comecei quando a SPM era na Rui Barbosa, ali no Bexiga, aquela região maravilhosa, né? Não precisa falar Campinas e outras coisas, mas foram 2 anos lá e 4 aqui. O Amadeu da APP era um dos falou meus... ontem com a gente. O Amadeu era um dos meus chefes aqui. Olha. Chefe duro, bravo, cobrador, não era fácil. Você tem medo do Conar? Não. Eu também não, porque eu aprendi que o Conar... Agora, a gente tá... Eu não faço nada errado. Vamos tentar trazer a Juliana Nakata para ver se ela fala com a gente. Não faço nada errado, por que eu vou ter medo do Conar? Ô, Ju, você fala com a gente ao vivo aqui? Boa. Pegamos agora. Vem cá. Juliana Nakata, por favor. Você tá bem? Tudo bem. A gente estava vendo a palestra, o bate-papo entre vocês ali, e a gente brincou aqui, quem tem medo do Conar, porque nós fizemos um AppCast outro dia, e foi sobre o Conar, e é muito bom que se esclareça, né, o trabalho do Conar, e a leveza que tem por trás também. Por exemplo, você deu alguns casos, você deu alguns exemplos ali, e até as defesas das peças que chegam e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre uma rápida... falando para a gente agora sobre o Conar atualmente, o trabalho de vocês lá, e como foi participar do Festap. Primeiro, foi muito bom, é super importante falar com o estudante, falar com o futuro, né, e conversar com todos aqui. Acho que, assim, vocês devem saber, o Conar nasceu justamente das medidas para minimizar esse controle e para evitar a censura. Então, para que ninguém precise de uma autorização para falar.
Graças a Deus, para expressar as ideias. E por conta disso tem toda uma moderação justamente para não ser intrusivo, mas claro, para ter uma comunicação correta. É bacana falar com vocês do CONAR, porque assim, é sempre esclarecedor. Inclusive, convido a quem está assistindo a gente ao vivo aí, ou vai assistir a gente lá no futuro, para ouvir um AppCast que a gente fez sobre o CONAR, que é muito esclarecedor, e também rever essa palestra aqui. Muito obrigado por falar com a gente ao vivo. Obrigada. Valeu. Obrigado. Agora a gente passa direto lá para o palco, porque temos a segunda palestra do dia ao vivo, aqui, direto da ESPM. Bora!